No instante em que as portas do caminhão se abriram, uma rajada de frio cortante invadiu a cabine, como se o próprio inverno tivesse ganhado vida. Mas não era apenas o ar gélido que deixava o soldado sem fôlego, era o que ele viu além da soleira. Ali, imóvel na neve, estava uma cadela pastor alemão, o pelo coberto por uma fina camada de gelo, o corpo tenso, porém parado. Ao seu lado, tão próximos que pareciam fundidos às suas patas, dois filhotes minúsculos tremiam, os olhos arregalados, frágeis demais para enfrentar aquela tempestade sozinhos. Ele já havia percorrido aquela estrada de montanha centenas de vezes durante os treinamentos, quase sempre vazia, quase sempre silenciosa. Mas naquela noite, a nevasca transformará tudo em um borrão branco. Quando os faróis iluminaram aquelas figuras à beira da pista, algo dentro dele se apertou de um jeito que nem o combate mais intenso jamais conseguirá. A cadela não rosnou, não mostrou os dentes, não recuou. Ao descer do veículo, ele a viu observá-lo com olhos escuros e atentos, onde se misturavam medo, exaustão e uma determinação selvagem. Ela não se moveria, não sem seus filhotes, nem mesmo em troca de abrigo. Antes de prosseguir, é importante lembrar, se essa história tocou você e ainda não faz parte da nossa comunidade, este é o momento ideal para se juntar a nós. Um simples gesto pode fazer toda a diferença. E não deixe de compartilhar suas impressões nos comentários. Seu retorno é valioso para nós. De volta à cena, ele ergueu a mão lentamente, a palma aberta, do jeito que aprenderá anos antes, quando as palavras não bastavam. E, mesmo sabendo que os animais não compreendem a linguagem humana como nós, ele falou em voz baixa, firme apesar do vento, dizendo que ela estava segura, que não precisava mais lutar. O que importava ali não eram as palavras, mas a intenção, o tom, a paciência. Flocos de neve grudavam em seus bigodes, e um dos filhotes soltou um gemido fraco, quase inaudível. Foi então que ele percebeu a mudança sutil em sua postura. Ela ainda protegia os pequenos com o corpo, não por agressividade, mas por desespero. Ele voltou para o caminhão e abriu a porta do passageiro, deixando o ar quente escapar para a tempestade. A luz interna projetava um brilho suave sobre a neve, e ele esperou, resistindo ao impulso de apressá-la. Sabia que confiança não se impõe, se conquista. Os minutos se arrastaram, o vento uivava, seus dedos começaram a perder a sensibilidade. Até que, finalmente, a cadela deu um passo hesitante à frente, parou, os olhos fixos nos dele, avaliando-o como se medisse uma ameaça, algo que ele fizera inúmeras vezes em sua carreira. Mais um passo. Depois outro. Até que ela ficou ali, à beira da porta aberta, com o calor da cabine acariciando seu focinho. Pela primeira vez, sua compostura vacilou, revelando o quanto estava perto do limite. Ele se ajoelhou na neve, diminuindo sua presença, tornando-se menos ameaçador, e bateu de leve no banco, convidando-a sem exigir. O que ele não sabia era que, naquele instante, enquanto a cadela hesitava entre a sobrevivência e o desconhecido, aquele simples gesto, abrir uma porta no meio da tempestade, mudaria muito mais do que apenas o destino de uma família perdida na neve. Ela avançou, não porque já confiasse plenamente nele, mas porque seus filhotes não tinham mais forças para esperar. Quando as patas dianteiras tocaram o piso do caminhão, um dos filhotes tropeçou, as perninhas trêmulas cedendo, e caiu contra o corpo da mãe. Foi o suficiente para forçá-la a tomar uma decisão que nenhuma mãe deveria enfrentar em meio a uma nevasca. Ele agiu rápido, mas com cuidado. Pegou um cobertor grosso atrás do banco e o estendeu no chão, absorvendo a neve derretida. O calor da cabine os envolveu, e quando a cadela e seus filhotes se acomodaram ali, um a um, ele viu seus ombros relaxarem, como se o peso da luta tivesse se dissipado de uma só vez. Ela entrou por último, virou-se para ele e o encarou. Seus olhos buscavam algo em seu rosto, como se precisasse memorizá-lo, como se duvidasse que aquela segurança fosse real, e não mais uma das crueldades que o mundo costumava pregar. Então, finalmente, deitou-se, enrolando o corpo em torno dos filhotes, protegendo-os mesmo ali, mesmo naquele momento. Ele fechou a porta devagar, isolando o frio lá fora, e só então permitiu-se respirar fundo, apoiando a testa no volante. As emoções o atingiram com uma intensidade que nenhuma missão jamais provocara. Enquanto o aquecedor ganhava força, os filhotes começaram a se mexer,
os rabinhos curtos balançando, os gemidos fracos se transformando em guinchos tímidos. Um deles se arrastou até sua bota, pressionando o focinho contra o couro, como se atraído pelo calor. E foi então que algo dentro dele se quebrou, algo que nem percebera estar adormecido havia anos. Ele já vira lealdade em campos de batalha, coragem sob fogo, sacrifícios medidos em sangue e silêncio. Mas aquela resistência silenciosa, aquela mãe que escolhera enfrentar uma tempestade de neve em vez de abandonar seus filhotes, parecia tão heróico quanto qualquer ato de bravura que já testemunhara. Desceu a montanha devagar, os faróis piscando através da nevasca, e a cada poucos segundos olhava para trás, certificando-se de que eles ainda respiravam, ainda estavam aquecidos, ainda eram reais. Quando, por fim, a cadela encostou a cabeça no banco e fechou os olhos pela primeira vez, ele soube que ela não apenas aceitara ajuda, mas confiara a ele o que tinha de mais precioso. Em uma clínica veterinária à beira da estrada, muito depois do horário de funcionamento, ele bateu na porta até que alguém acendesse as luzes. Quando o veterinário viu a família encolhida em seus braços, não houve perguntas, apenas ação. Horas depois, quando o amanhecer começou a suavizar a tempestade lá fora, os filhotes dormiam em uma gaiola aquecida, os peitinhos subindo e descendo. A cadela estava ao seu lado, não mais assustada, a cauda roçando suas pernas, como se pertencesse àquele lugar. Quando o veterinário confirmou que todos sobreviveriam, que haviam estado a minutos de congelar, sua garganta se apertou novamente, agora de alívio. Ele se ajoelhou, encontrou o olhar dela e sussurrou uma promessa que não planejara fazer. Ela nunca mais estaria sozinha, sua luta havia acabado. Ao deixar a clínica, com o sol nascente rompendo as nuvens, ele não partiu de mãos vazias. Porque alguns salvamentos não têm fim. Com despedidas. Elas terminam com uma família que se forma nos momentos mais improváveis, só porque um homem escolheu abrir uma porta e um cão corajoso decidiu atravessá-la. Se essa história tocou seu coração, não apenas role a tela. Compartilhe-a, envie para alguém que acredita em lealdade, em perdão, na ligação inquebrável entre pessoas e animais. Faça com que esse momento seja ouvido. Toque no coraçãozinho se você acredita que todos merecem uma segunda chance. E, se quiser deixar uma lembrança, escreva nos comentários um emoji que represente o que essa história despertou em você, aquele que você usaria se pudesse abraçar quem a viveu. Se algum dia você amou um animal como se fosse da família, sabe que algumas histórias não têm fim. Elas apenas se transformam em algo maior. E se quiser mais relatos como este, verdadeiros, profundos, daqueles que permanecem muito depois da última palavra, siga ou assine. Porque as melhores histórias são as que continuam vivas em nós.